Os coronavírus são da família Coronaviridae, de RNA de fita simples, que possuem uma superfície coberta de projeções em forma de coroa. No final de 2019 e início de 2020, um novo vírus desse gênero foi identificado como sendo a causa de um surto de doença, Covid-19, que se originou na China. O vírus causador dessa doença é o SARS-CoV-2, Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2. Esse nome foi escolhido devido à correlação genética que ele possui com o coronavírus responsável pelo surto SARS de 2003. Apesar de estarem relacionados, os dois vírus são diferentes. Quanto ao termo Covid-19, o termo co se refere a corona, que em latim significa coroa. Vírus, doenças. O 19 faz uma alusão ao ano que a doença ficou conhecida. Covid-19 se espalha de pessoa para pessoa entre aqueles que se encontram em contato próximo, assim como por meio de gotículas respiratórias que são liberadas com o vírus quando alguém tosse ou espirra. E além disso, uma pessoa pode espalhar o vírus ao tocar uma superfície em que este vírus estava presente e logo depois levar sua mão a mucosas, como boca, nariz e olhos. Os sintomas mais comuns do Covid-19 são febre, tosse seca e dispneia. Porém, os pacientes podem desenvolver uma ou duas dessas condições no curso da doença. Alguns ainda podem sentir fadiga e mialgia. Dentro de uma semana, o paciente pode desenvolver pneumonia ou síndrome de angústia respiratória do adulto. Em casos mais severos, os sintomas podem começar a piorar no decorrer do quinto dia, mais ou menos, quando o paciente pode apresentar dispneia, especialmente caso se tratasse de uma pessoa mais velha, porque apresenta uma condição de saúde pré-existente. Os primeiros sintomas não costumam aparecer logo após a pessoa ter sido infectada. A respeito disso, o período de incubação médio do vírus SARS-CoV-2 é de aproximadamente 5 dias, porém esse intervalo pode variar de 2 a 14 dias. No momento, não temos muitos dados para resultados a longo prazo que diz respeito ao Covid-19, porque esse vírus surgiu no final de 2019. Felizmente, a grande maioria das pessoas, 80%, apresenta sintomas leves. Para essas pessoas ainda não se tem indício a respeito de quais seriam as implicações a longo prazo. A gente espera que elas se recuperem completamente. Para aqueles que apresentam sintomas mais graves e que precisam de hospitalização, mas não precisam necessariamente de uma ventilação mecânica para ajudá-los a respirar, também não há problemas conhecidos a longo prazo. Para alguém que está gravemente doente, necessitando de ventilação mecânica, ou intubação, é mais provável que eles tenham problemas de longo prazo com a recuperação, com uma diminuição da capacidade de exercício. Porém, fatores associados à progressão da doença e um prognóstico mais desfavorável incluem idade avançada, apresentação de comorbidades significantes, história de tabagismo, temperatura corporal máxima na internação, insuficiência respiratória, nível de albumina sérica consideravelmente reduzido e também proteína C reativa consideravelmente elevada. Dados preliminares sugerem que a taxa de mortalidade relatada varia de 1% a 2%, dependendo do estudo do país. A maioria das fatalidades ocorreu em pacientes com mais de 50 anos de idade. Crianças, jovens e adultos com faixas etárias inferiores geralmente são infectadas de uma forma mais branda, mas podem servir como um vetor para a transmissão adicional. Até o dia 5 de abril de 2020, mais de 1 milhão de indivíduos ao redor do mundo foram acometidos pelo Covid-19, que resultou em mais de 67 mil mortes. Mais de 180 países relataram casos da enfermidade confirmados em laboratório. Grupos de transmissão local podem ser encontrados em toda a Europa Ocidental, por exemplo, nos Estados Unidos e Irã. A taxa de infecções recentemente relatadas na China caiu consideravelmente. O primeiro registro do coronavírus no Brasil foi em 26 de fevereiro, um empresário de 61 anos que tinha sido infectado na Lombardia, na Itália. Depois dessa notificação do primeiro caso, vários outros passaram a ser realizados no Brasil. Apesar de muitos casos terem se originado de pessoas que vieram de países onde se tinham vários casos do Covid-19, logo depois foram registrados casos de transmissão local e comunitária. A primeira morte notificada no Brasil foi no dia 17 de março, em um idoso de 62 anos. No Brasil, no dia 5 de abril, até às 5 horas da tarde, foram notificados 73 óbitos por Covid-19, que contribuiu para que o total de mortes no país subisse para o valor de 486 mortes. Sendo assim, a taxa de letalidade média alcançou um percentual de 4,4%. Atualmente, em número de casos notificados, a liderança continua com o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. O Sudeste libera o número de mortes com 351, seguido pelo Nordeste com 78, 26 no Sul, 19 no Norte e 12 no Centro-Oeste. Pacientes infectados com Covid-19 apresentam alto número de leucócitos, citocinas pró-inflamatórias e padrões respiratórios anormais. No estágio inicial dos casos de pneumonia, as imagens de tomografia do tórax mostravam pequenas sombras irregulares e alterações intersticiais notáveis na periferia pulmonar. Nos casos graves, pode acontecer múltiplas opacidades bilaterais em vidro fosco, sombras infiltradas e consolidação pulmonar com derrame pleural.
Estudos indicam que a replicação primária do SARS-CoV-2 acontece no epitélio mucoso trato respiratório superior, com implicações no inferior e mucosa gastrointestinal, que contribui para ocasionar uma leve viremia. Alguns pacientes também apresentam sintomas não respiratórios, como, por exemplo, lesões cardíacas, hepática aguda, o que sugere que há múltiplo envolvimento de órgãos. As primeiras descobertas patológicas de uma severa Covid-19 indicavam lesão pulmonar difusa bilateral com exudatos em massas fibromixoides. O pulmão direito apresentou uma descamação de pneumócitos e formação de membrana de hialina, sugestiva de síndrome de angústia respiratória do adulto. Infiltrados inflamatórios intersticiais mononucleares, dominados por linfócitos, podem ser observados em ambos os pulmões. Células sinciciais multinucleares com pneumócitos atípicos, aumentados, com núcleos grandes nucleolos proeminentes, foram identificados nos espaços intraalveolares, indicando alterações citopáticas. Todas essas descobertas patológicas são muito parecidas com as que se observou no SARS e MERS. Diferentemente do SARS e MERS, existe uma secreção maciça de muco em ambos os pulmões em caso de morte pelo Covid-19.